Alô, alô, muito boa tarde, chegou chegando, hoje é feriadão, né? Mas é dia de trabalho pra galera do Globo Esporte e a gente continua falando sobre o Dudu, só que agora com a possibilidade dele mudar de time e vestir a camisa do rival. Já imaginou o Dudu no Atlético? O GE trouxe a notícia que o técnico Cuca entrou em contato com o Dudu. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2016 e também em 2017. O GE também apurou que o empresário do Dudu já teve até uma reunião com o Paulo Brax, que é o executivo de futebol do Atlético. Oficialmente, a diretoria não fala sobre o assunto. Falando agora sobre campo e bola, na segunda-feira o Galo joga contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, jogo lá em Caxias do Sul com transmissão do Sport TV e vai ser o quarto jogo seguido do Atlético fora de casa em uma série de 5 jogos longe de Belo Horizonte. Deixa que eu procuro o noticiário atleticano, Henrique Fariama. Bom dia, CJ. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a 98 Esportes, primeira edição. E é feriado, mas trabalhos a todo vapor na cidade do Galo. O time do Atlético treina hoje, treinão de feriadão, coisa linda, né, Coisa Rafa? linda, hein? Espetáculo. Treinão de feriadão. Às 4 horas da tarde lá na cidade do Galo. E um horas? assunto... 4 horas. O cara pode dormir até tarde. Não, dá pra dormir, almoçar com a família, depois vai pro CT, treina. Mas tem um assunto também muito falado na cidade do Galo, viu? Não só aqui na 98, que é o caso do Dudu. O Atlético acompanha, assim, de perto a situação do Dudu. A gente já trouxe essa informação aqui na 98 FM. E só contextualizando pro torcedor entender o que tem de possibilidade do Dudu no Galo. Será que o Atlético realmente vai correr atrás do atacante do Cruzeiro? O Adroaldo, o Samuel Venâncio, o próprio Nicola já explicaram muito bem essa situação aqui na 98. No atual cenário, o empresário do Dudu pediu metade da multa rescisória, que é 30 milhões. O Cruzeiro falou que não vai pagar essa multa nesse momento e ele está lá treinando. Se vai ser utilizado ou não, são questões que o próprio Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, vai resolver. O Atlético acompanha de perto essa situação, porque caso o Cruzeiro facilite uma saída ou até pague essa multa rescisória e libere o jogador, o Dudu é um atleta que interessa muito ao Cuca. E a gente sabe do poder do Cuca na montagem do elenco, a influência que ele tem, claro, a participação que ele tem junto da equipe do Atlético, do Siga, do Paulo Brax, do Vitor, de todo o pessoal do Atlético, mas o Cuca é muito influente. A gente até destacava aqui na janela de transferências do Cuca ligando para vários jogadores, jogadores que chegavam falavam que o Cuca ligou, explicou o projeto, explicou como pensava em utilizar os jogadores. E o Dudu, quando teve o seu primeiro enrosco lá no Palmeiras, envolvendo diretoria, envolvendo o Abel Ferreira, o Cuca estava lá no Atlético Paranaense. E o Cuca queria ter levado o Dudu pro Atlético Paranaense. Ele tentou, se movimentou por lá para tentar levar o Dudu pro Atlético Paranaense. E o próprio Dudu falou com o Cuca que gostaria, sim, de trabalhar com o Cuca novamente. O Nicola trouxe até ontem a informação que os dois têm uma ótima relação. E, claro, o Cuca aposta nisso para poder recuperar o bom futebol do Dudu, que futebol a gente sabe que o Dudu tem. Então, o Cuca gostaria, sim, de ter o Dudu no Atlético. E ontem, até dar os créditos aqui pro nosso amigo Guilherme Frossar, competentíssimo Guilherme Frossar, trouxe a informação que caso esse negócio vá para frente, o Cuca pensa em utilizar o Dudu por dentro, como um criador de jogadas, não aberto como ponta, como ele foi... como ele construiu a sua carreira, bem como aquele pontinha do lado de campo, mas o Cuca pensa em também utilizar o Dudu por dentro na armação das jogadas. Então, o Dudu interessa sim ao Atlético por conta do Cuca. O Cuca gosta muito do futebol do Dudu, tem uma ótima relação com o jogador, então o Atlético acompanha de perto. O Atlético não vai fazer nenhum movimento, o Atlético vai negar esse interesse do Dudu, de forma oficial o Atlético vai negar, claro, mas o Atlético acompanha de perto, porque talvez se você conseguir o Dudu sem custo, se ele estiver livre no mercado, você consegue até abaixar essa questão salarial, né, CJ? Porque ele vai estar recebendo essa multa parcelada do Cruzeiro, então você consegue negociar um valor abaixo para salários pro Dudu. Então interessa sim ao Atlético, mas o Atlético acompanha de perto. Ainda não fez nenhum contato com o jogador, pelo menos até o momento. É uma questão, é uma rivalidade grande de uma movimentação não tão comum que causa o alvoroço. Claro, nós já tivemos o Leonardo Silva, já tivemos o Guilherme, que foi ídolo no Atlético, indo pro Cruzeiro. Vários jogadores fizeram esse movimento. Fred, recentemente, recentemente tirando foto, inclusive o que deu até uma ação judicial,
porque tinha uma cláusula contratual, o Atlético saiu vencedor dessa cláusula, o Fred teve que pagar um valor, mas é uma movimentação que gera o burburinho. Dando certo ou não, gera o burburinho. E ontem o Rafa falando assim, cara, tô curioso pra saber como é que o Dudu vai chegar pra jogar com o Cuca. E você traz a informação que ele vem jogar por dentro. Antes de você complementar o noticiário, deixa eu só pegar carona aí e passar pro Grice. Isso, ô Grice. Dudu poderia fazer às vezes de Paulinho, jogando como um segundo atacante ao lado do Hulk, e aí jogando ali num 4-4-2. O Dudu pode fazer por dentro ou ele não, ele rende pelo lado mesmo. Como é que você vê um Dudu no Atlético possível? Eu acho que pode, mas vai precisar de se adaptar, principalmente se acostumar a jogar mais de costas, né? De receber essa bola mais de costas. O Dudu é um jogador franzino fisicamente, né? Acho que é uma questão de adaptação, mas eu acho que não só pode, como é um lugar onde ele vai ter mais possibilidade para jogar nessa reta final de carreira dele, é mais por dentro. Não sei nem se como um Paulinho, como um segundo atacante, mas mais como um meia mesmo, sabe? Um meia atacante para se aproximar e tudo mais, mas ser um cara mais organizador e que possa economizar na hora de defender, né? Eu acho que é o principal ponto aí do Dudu. Com a bola no pé, todo mundo sabe que o Dudu é capaz, todo mundo sabe que ele é um jogador muito capaz. O grande problema do Dudu é que para jogar na beirada hoje, você vai ter que marcar lateral, você vai ter que ajudar na defesa, você vai ter que defender. E o Dudu, para defender, é um grande complicador. Pra gente tentar ilustrar pro torcedor, um meia atacante seria quem hoje no futebol brasileiro? Lucas Moura seria? Matheus Pereira. Matheus Pereira. Né? Matheus Pereira. Pra fazer assim, hoje, por exemplo, mas se ele fosse... ele tem essa criatividade eu acho de que 10? pra jogar no Atlético, por dentro, ele seria o que tá fazendo o Gustavo Scarpa hoje. Não E ele pode montar também, Gris, Paulinho. colocar Scarpa e Dudu e os dois movimentando, uma hora um por dentro, outra hora um aberto. É uma possibilidade também, porque o Scarpa já falou que ele gosta muito também de jogar como um meia-direita, não como ala, como ele fez na temporada passada, Aí você tira mas quem? como Rony? meia. Eu tiraria o Rony. Rony. Eu, Henrique, tiraria o Rony. Gente. Mas pelo menos a opção o Cuca vai ter. Tem algumas questões do Dudu, né? Na chegada do Dudu. Pensando como ele jogaria, CJ, o problema do Dudu não é atacando. Atacando, ele pode continuar jogando aberto. Ele pode virar esse ponta esquerda quando, no caso, se ele fosse pro Galo, quando o Galo estivesse atacando. Mas o problema dele é defensivo, como o Grice disse. E aí você tem que criar uma estrutura para que quando for defender, o Dudu fique ali ao lado do Hulk, por exemplo, marcando os zagueiros e marcando o primeiro volante, e alguém marque o lateral direito. Só que hoje o time do Cuca, que marca em muitos momentos individual, ele tem condições de montar um time para Hulk e para Dudu? Porque uma coisa é você ter um jogador que seu time direciona a atenção para ele, que hoje é o Hulk e há 5 anos é o Hulk. Agora você ter mais um jogador que você tem que sacrificar 8 para 2 jogadores, dá para fazer? Se der para fazer, ótimo. Você vai ter Dudu e Hulk sobrando, né, para jogar com bola. Ótimo. Eu acho difícil hoje no futebol você meio que abrir mão de 2 jogadores. Por mais que o Hulk ajude, o Dudu ajuda um pouquinho, o futebol é muito intenso, é muito dinâmico. O Cruzeiro sofreu por causa disso. Aí que é a grande dúvida. E vale lembrar, gente, que o que nós estamos fazendo aqui, Henrique, conjecturas. O Dudu é do Cruzeiro. Hoje o Dudu é atleta do Cruzeiro. Não tem nada acertado com o Atlético. Ele não está indo pro Atlético, não tem um pré-contato com o Atlético. O que a gente está fazendo é, em cima de notícias, de informações, de que staff se reuniu com alguém do Atlético, então a gente começa algumas conjecturas, algumas análises. Não tem nada de... O Cruzeiro e Dudu estão muito mais próximos do que o Atlético e o Dudu hoje, não é isso? Muito mais, Deixar muito bem mais. claro. Só mais um detalhe. O Dudu, ele jogando. Daqui a 3 jogos, ele é sacado do time. Reserva lá, reserva cá. Eu acho que o grande ponto do Dudu é esse. O comportamento vai ser igual no Cruzeiro? Eu acho que o Dudu seria um ótimo reforço para o Atlético, como seria um ótimo reforço para qualquer time.